O entrevistado de hoje é Geovergue Medeiros. Ele é formado em Ciências Agrárias, com mestrado e doutorado em zootecnia. Ele também é pesquisador do INSA, o Instituto do Semiárido. Geovergue, seja muito bem-vindo. E desde já agradeço ao convite para fazer esse bate-papo aí com você sobre conservação de forragens aqui no semiárido, que é muito utilizada no semiárido, e principalmente para a alimentação dos animais nesse período seco, a exemplo do que estamos vivendo. Nessa temática, a gente envolve a conservação da forragem na forma desidratada, né, como o feno, e também na parte de conservação da forma fermentada, como a silagem, né? E também passando um pouco aí pelas forragens mantidas em vivo, também não deixa de ser uma forma de conservação. Então, gente, fiquem com Geovergue Medeiros. Geovergue, qualquer coisa eu faço uma pequena interrupção aí, mas sempre para acrescentar alguma informação, tá bom? Tranquilo. Como um amigo Rodolfo, técnico da Empaer, né, e fez esse convite para a gente bater esse papo sobre conservação de forragens. Como ele já falou, sou do Instituto Nacional do Semiárido, e lá nós temos um núcleo de produção animal, e nessa parte de forragem vem trabalhando a minha pessoa, o pesquisador bolsista, o Romildo Neves, o José Henrique e o Carlos Trajano da Silva. Cada núcleo do INSA tem uma equipe de pesquisadores, né? Por exemplo, eu sou pesquisador efetivo, eu sou servidor federal mesmo, sou da casa. Sozinho jamais daria conta de tocar as ações do núcleo de produção animal, como também os outros pesquisadores, a doutora Jusilene, ela é a coordenadora da Palma, e outros pesquisadores e pesquisadoras, e esses núcleos são formados por pesquisadores bolsistas. Nesse caso aqui, por exemplo, tem o Romildo, o José Henrique e o Carlos, né, trabalhando com a parte de produção e estoque de forragens. Mas ainda, como eu tinha falado anteriormente, nós temos um núcleo de conservação de recursos genéticos, que também é composto pela Marilene Melo, pelo George Vieira, Severino Guilherme e pela Neila Liliane, né? São 7 pessoas que trabalham comigo 8, e a gente faz parte desse núcleo. Como também tem os outros núcleos lá no INSA. Então, o meu núcleo é esse, minha equipe é essa, e a gente tenta dar a nossa colaboração aí com a produção animal no semiárido, né? Não é fácil, porque é uma amplidão de muita coisa, mas o pouquinho que a gente vai é um tijolinho ali que coloca na construção do conhecimento disso aí. E quando a gente fala em forragens, pensa em alimentação animal, a gente tem que pensar no semiárido, né? Principalmente aqui na região, quando a gente tem um período de chuva, que tem uma disponibilidade de forragem, um período seco, que é onde as pastagens e as forragens nativas ou adaptadas têm uma queda de produção aí muito significativa. A exemplo do que a gente vem vivenciando hoje. Então, eu sempre gosto de mostrar esse mapa. Esse é um regime pluviométrico, né? Ou seja, o registro das chuvas de 1961 até 2010, e se a gente atualizar agora para 2020, 2021, a gente vai ver que permanece mais ou menos nessas cores. Então, quanto mais alaranjado, menos a possibilidade de chuva, né? Ou seja, a nossa região aqui no estado do Paraíba, principalmente Cariri Oriental e o Agreste, o Seridó e o Cariri Ocidental, a gente vê que a média máxima de chuva aí 500 a 600 milímetros, né? Sempre vai ter seca, sempre vai ter um período de chuvas curto e às vezes muito mal distribuídos, mas a seca é uma garantia que a gente tem. E para isso é necessário que se trabalhe muito bem a questão do estoque de forragens para alimentar os animais nesse período seco. E aqui no semiárido a gente tem algumas potencialidades, né? Uma delas é a vocação pecuária que existe na região. E também o próprio clima semiárido, ele dá umas condições favoráveis, as condições ambientais favoráveis para a criação animal. Só que a gente tem, por um lado, essas vantagens, por outros, tem desafios. E um deles seria essa segurança forrageira para os rebanhos, a questão de segurança hídrica, e também ainda é um grande desafio a gestão dos recursos naturais. Quando a gente fala isso, conservação da caatinga, conservação do solo, conservação das nascentes que ainda tiverem na região, né? Tem todos esses detalhes. E um outro desafio muito importante que seria esse de alimentar
um rebanho, hoje perto dos 32 milhões de cabeças, animais que dependem de recursos forrageiros, né? Isso eu estou falando só de caprino, ovino e bovinos. E a gente tem, em média, aí 1,8 milhões de estabelecimentos agrícolas na região. Só para a gente ter uma noção, o rebanho bovino do semiárido, e se a gente for para Paraíba também é muito significativo, só para a gente ter uma ideia, o Brasil está em torno, hoje já subiu mais, mas já estava, quando nós fizemos essas contas, está em torno de 180 milhões de cabeças, hoje quase 200 agora, mas por conta do censo, né? Isso aqui são dados do censo de 2017. E o Nordeste tem em torno de 12,5% desse rebanho bovino, e a região semiárida, aí é o que eu vi falando antes, onde tem irregularidade de chuvas e um período de seca muito prolongado, detém mais de 50% desse rebanho da região Nordeste, ou seja, uma parte está no semiárido e a outra está em região não semiárida, né? Então, vejo que é muita cabeça animal, muito bovino, numa região que depende bastante de recursos hídricos e recursos forrageiros. A mesma coisa caprino. Então, nesse mapa aqui, quanto mais escuro, maior a concentração de caprinos. Então, você vê Bahia, Pernambuco, Ceará, Paraíba mesmo, Piauí e ovinos. Também é uma concentração. Só voltando um pouco, quando a gente pensa em caprinos, o Brasil tem em torno de 8 milhões, de 8,2 ou 8,3 milhões de cabeças caprinas. O Nordeste detém em torno de quase 93% de todo o rebanho brasileiro. E dentro do Nordeste, na região semiárida, a gente tem em torno de 82%, ou seja, 6 milhões e 300 mil cabeças de caprinos estão sendo criados na região semiárida. A mesma forma, ovinos. O rebanho de 13, quase 14 milhões. O Nordeste detém em torno de 65% desse efetivo brasileiro. E dentro desse efetivo aí, 7 milhões ou 80,6% do efetivo ovino está inserido na região semiárida. Então, imagino que são muitas cabeças de animais que dependem de alimentos, de forragens, seja ela nativa ou conservada, ou adaptada, né, para se alimentar durante todos os dias. Então, a gente vê que a base alimentar dos rebanhos no semiárido, como um todo, generalizando aí, grande parte é a caatinga, a palma forrageira e ainda algumas gramíneas onde são possíveis de ser plantadas, né? A exemplo do sorgo, que tem se destacado muito bem em algumas regiões. E tem alguns locais, evidentemente, que dá para plantar capim-elefante, por exemplo, irrigar o sorgo, irrigar capim, mas não em todo o semiárido que suporta isso aí. Mas, em geral, a alimentação é baseada nessas três fontes, né? A fonte da caatinga, as nativas da caatinga, as adaptadas, como gramíneas, e a palma forrageira. Então, a gente fica pensando, por que a gente tem que conservar forragens? Como já disse, nós temos um período chuvoso e tem um período seco. E é no período seco onde tem os maiores problemas com a alimentação dos animais e, consequentemente, com produção e saúde também dos animais. Só para a gente ter uma ideia, um produtor que tenha hoje 30 cabeças bovinas, com um peso médio aí de 30 quilos, e se nesse período seco, cada boi desse aí, cada bovino desse, perdeu 80 gramas, e perde muito mais, num período aí de 6 meses, e considerando hoje o preço da roupa de boi, que chega em torno de 260 a 270 reais, quanto é que um produtor pode estar perdendo ou deixando de ganhar com o emagrecimento dos animais? Ou seja, somente pelo fato de ter reduzido a quantidade de alimentos na pastagem e ele não ter forragem conservada. Se a gente fizer essa conta, vai resultar em torno de 7 mil reais só com perda de peso. Não é um valor pequeno para um produtor considerado pequeno com apenas 30 cabeças. E os animais perdendo 80 gramas por dia. Então, essa conta aí a gente geralmente não faz. E além, se a gente contar aí 7 mil, coloque que o agricultor, muitas vezes, como eu conheço, pode perder animais por questão de desnutrição, ou para não perder, ele passa a comprar alimentos. E muitas vezes, forragens que terminam sendo muito caras. Como eu já conheço e vejo de perto, pessoas comprando silagem ao preço de 50 centavos o quilo, comprando uma carrada de um caminhão 3/4 de palma forrageira, carregada até o gigante, na faixa de
450 a 500 reais, chegando até 600. Então, vá somando isso, ele tem que desembolsar mais o que ele deixaria de ganhar com os animais perdendo peso. Então, é uma situação bem dramática. A mesma coisa caprino e ovino, né? Se a gente pegar um rebanho de 60 cabeças, seja caprino ou de ovino, e ele perdendo, cada animal perdendo em média 25%, 25 gramas por dia, durante 180 dias, tem uma perda geral aí em torno de R$ 2.600 que o agricultor deixa de ter quando seus animais não se alimentam bem e ele está emagrecendo. Isso aí eu estou colocando valores de perdas de peso mínimos. Tem animal que perde muito mais. Fora isso, tem vaca leiteira, por exemplo, diminui a produção de leite, a cabra leiteira diminui a produção de leite, cordeiro que estava para engordar, para ir para o abate, não pode mais ser vendido porque está perdendo peso, está muito magro. Então, tem essas situações aí. E tudo representa um valor, né? Então, aqui é só uma estimativa do que significa a seca e a falta de conservação de forragem. Então, o ideal seria o quê? Garantir a alimentação animal para o ano todo. Se a gente olhar essa figura aqui, vocês vão ver que tem uma subida, com o nome produção, que é na época chuvosa, ou seja, nessa curva que está sendo para cima, né, ou subindo, significa que no período chuvoso melhora a condição de forragem, melhora a condição de peso dos animais, melhora a produção de leite, uma série de melhorias ocorrem quando tem disponibilidade de forragem. Mas aí quando entra na época seca, tem também uma queda conjunta de perda de peso, falta de forragem e, consequentemente, perda de peso e perda na produção de leite. O que seria o ideal? Que aquele produtor que tem no período chuvoso o excedente, se a gente olhar aí, tem uma linha azul bem em cima, seria essa linha azul representaria que se ele pegasse toda a forragem excedente produzida no período chuvoso, estocasse na forma de feno ou de silagem, para usar no período seco. Então, estaria aí diminuindo essa questão dos custos de produção, as perdas de peso e perda de produção de leite e de carne durante o período seco, que dura aí de 6 a 8 meses. E a gente tem, no geral, aí várias forragens, várias opções, né? Uma delas é a caatinga. Embora a caatinga, a gente sabe que tem uma baixa disponibilidade de forragem, então é limitada. Não pode, a caatinga não pode manter os animais durante o ano todo, porque quando chega, inicia o período de chuva, o período seco, ela começa a cair a folha, muitas vezes até um bom tempo, os animais conseguem comer aquela folha, depois ela mesma, aquela folha é decomposta, ou seja, a própria terra ela vira um composto orgânico, os animais não conseguem comer, e principalmente no período seco, e consequentemente vão ficar com fome. Se o agricultor não tiver uma estratégia forrageira, ou seja, forragens conservadas, aí os animais que estavam dependendo da caatinga ou das capoeiras vão sofrer bastante com a falta de alimentos. Por outro lado, tem as opções de forragem, né? Um exemplo aí que eu venho dando é o capim búfalo, que tem uma produção de matéria seca estimada em quase 6 toneladas por ano, por hectare ano. E também a palma forrageira, que é extremamente importante na alimentação dos animais e na garantia da segurança alimentar. Então, só para a gente ter uma ideia, aqui é uma caatinga no período chuvoso, dá para ver que essa caatinga, na verdade, é uma capoeira, né? Porque ela sofreu um desmatamento aí, mas tem muita forragem nativa, plantas espontâneas que estão surgindo. Mas, claro, aqui está a malva branca, tem aparecido bastante aqui. Tem a caatingueira, tem uma série de plantas aí, um conjunto de plantas que podem servir para os animais no período chuvoso. Mas no período seco, essa é a situação que a gente encontra. Então, não é novidade estar mostrando essas fotos, mas aí é a situação, o contraste que a gente tem. Se a gente vê no período de chuva, tem uma explosão de vida vegetal e animal aí dentro. Mas no período seco, então poucas plantas e só um chique-chique desse consegue manter pelo menos a cor verde. E a disponibilidade de forragem aqui é muito baixa. Então, hoje a gente tem aí em torno de 84 milhões de hectares de caatinga, né? Mas que, como eu já disse, tem vários desafios. Um deles seria conservar a caatinga e outro manejar racionalmente para que não haja degradação da caatinga por parte do uso de animais pastejando sobre ela. Então, o que é que a gente pode fazer para diminuir esses impactos? Um deles é fazer a conservação, né?
Então, que tipos de conservação a gente pode fazer e reduzir a dependência de alimentos de insumos externos dentro de uma propriedade e também evitar que hajam perdas, né, que ocorram perdas de animais ou perda de produção dentro da propriedade. Então, uma das opções, uma das estratégias seria conservação ou estoque vivo. E o que seria esse estoque vivo? A gente fala de conservação de forragem, mas só pensa no estoque fenado ou desidratado ou no estoque fermentado, como a silagem. Mas tem o estoque vivo. Então, a gente defende essa ideia do estoque vivo, por exemplo, um plantio de palma, muito bem conduzido, ele ali tem, o agricultor conserva aquela forragem durante todo o período, mas na forma viva. Essa palma está viva para servir aos animais na hora necessária. Pode fazer a plantio de palma de várias formas. Uma é a palma solteira, né? Ou seja, só a palma. Muita gente vem optando hoje, principalmente o agricultor familiar, que tem uma propriedade pequena, para aproveitar os espaços da terra, fazendo um consórcio da palma forrageira com a glicídia. Isso aí é um exemplo que tem lá no Instituto Nacional do Semiárido, que tem a palma e essa leguminosa chamada glicídia. É uma boa forragem, é uma forragem rica em proteína, enquanto a palma é rica em energia e também em água. E esse consórcio, muita gente pergunta, mas não está prejudicando a palma? De maneira alguma. Uma planta está beneficiando a outra aí tranquilamente. Então, as análises já foram feitas, já se percebeu que essa glicídia mesmo, ela não vai virar árvore, ela é cortada sempre que passa dessa altura aqui um pouco, mais cortada para ser colocada, triturada e colocada no coxo para os animais. Outra forma seria o uso de sistemas agroflorestais, que na verdade é um desbaste que se pode fazer na caatinga sem desmatar muito. Até nesse agricultor aqui, eu já tinha dito a ele que ele deu uma desmatada mais do que devia, mas podia ter deixado mais plantas, mas assim mesmo nasceu um banco de gramíneas aí que ele não plantou uma semente. Estava lá só esperando a oportunidade para crescer e para germinar essas sementes lá naquele banco. Antes era uma caatinga muito fechada, quando ele fez o rebaixamento também, ou ainda o corte de algumas árvores, então aumentou a área de luz e essas sementes saíram germinando aí e formou um banco de gramíneas muito interessante para ele colocar os animais. Outra forma de conservar forragem, né, como já disse, tanto pode ser a forma viva, de palma, como também tem outras plantas, né, como a glicídia mesmo, aqui a formação de um banco de proteína. Nessa foto aí, se vocês olharem, vocês vão ver que tem uma faixa verde bem condensada mesmo, que ali é um banco de proteína, isso é um agricultor da região do Curimataú de Solânia, aqui no estado da Paraíba. Ele usa esse banco de proteína para fornecer aos animais, cortar a forragem, fazer silagem, e também ele aproveita a lenha para uso em casa, né? Queima e usa em casa. A gente tem falado muito da glicídia. Pronto, isso aqui é um banco de proteína lá do Instituto Nacional do Semiárido, que a gente vem estudando a glicídia como uma forragem que pode suprir parte da necessidade de proteína dos animais. Então, isso aqui é um banco de proteína também de glicídia, que a gente já se inspirou no seu Luiz Souza, que era aquela foto anterior, para que a gente pudesse estudar melhor a forma de espaçamento, a frequência de corte, a altura de corte dessas plantas, né? Então, são pesquisas que vêm sendo feitas lá no Instituto, para a gente depois divulgar sobre o manejo da glicídia com fins forrageiros. Outra planta que pode ser conservada no estado vivo, né, ou ser mantida, e que é uma boa forrageira também, é o feijão guandu. Essa foto aqui é da região aqui de Caturité, vizinho a Campina Grande, no Cariri Oriental, e que o agricultor mantinha esse plantio de feijão guandu como fonte de proteína para os animais. E também incluía esse feijão guandu na silagem que ele preparava. Outra forragem também muito importante, muito interessante, é a moringa, que tem um potencial enorme na região, excelente valor de proteína. Imagine que uma planta dessa possui em torno de 22% de proteína
é fácil de manejá-la, é fácil de cultivar. Ao corte, ela rebrota rapidamente. Então, tem um potencial enorme para ser utilizada aqui na região como forragem. Essa também foto é lá desse agricultor aqui na região do Cariri. A glicerina, novamente. Tem outras opções, né, que seria a própria manutenção da pastagem em boa qualidade, associada com outras plantas, como é o caso aqui do capim-búfio, com a leucena. Então, os animais consomem o capim-búfio e em cima consomem a leucena, que é essa árvore que está aqui, está crescendo, né? Novamente, capim-búfio. Nesse caso aqui tem essa planta que está no meio aqui, é a maniçoba. Isso aqui é na Embrapa, em Petrolina, é um experimento que eles vêm fazendo de consórcio. Muita gente vai dizer, mas como é que pode manter a maniçoba? A maniçoba é uma excelente forragem, só que tem aquele risco de intoxicar os animais e matar. Mas aqui é um estudo que eles estão fazendo para desenvolver variedades de maniçoba e também para estudar o comportamento da maniçoba em consórcio com o capim-búfio. Claro que quando vai usar para os animais, essa maniçoba é cortada e ensilada. Um outro consórcio seria, como eu já mostrei anteriormente, essa foto é lá na Bahia, da leucena, também no capim-búfio. Nessa propriedade tinha vários pés de leucena e dentro de uma pastagem de capim-búfio. Então, os caprinos lá do senhor, acho que era seu Luiz, se eu não estou enganado o nome dele, os animais consumiam o pasto e, ao mesmo tempo, ia para o pé de leucena e conseguiu comer também suas folhas. E aí, balanceava muito bem a dieta. E no período de chuva e também no período de seca, diminuía muito aquela questão de necessidade de alimento. O agricultor também, com uma planta dessa, ele pode cortar, podar e triturar os galhos em folhas, também desidratar e guardar para utilizar no período seco. Outra gramínea, como eu já mostrei aí, o sorgo forrageiro, que essa foto é de um agricultor também da região do Cariri. Então ele planta, colhe e converte ela em silagem, né? Faz a ensilagem dessas plantas para utilizar justamente no período seco. Pouca gente conhece, mas é outra planta aqui chamada milheto, que tem uma capacidade de produção muito parecida com a do sorgo. Ele produz essa espículazinha aqui com seus grãos, que fornecem energia muito próxima também à energia do milho. Então, uma região que temos limitações de chuva para produzir milho, por exemplo, é uma loteria, né? Então, tem outras opções de gramínea que podem ser plantadas, como o sorgo forrageiro e o próprio milheto. Eles têm um ciclo mais rápido e também têm uma boa resistência a estresse hídrico, ou seja, parou de chover, ele não sofre tanto, ele continua crescendo. E outra forma de estocar também forragem seria conservar os pés de mandacaru, de xique-xique, ou até mesmo plantar, como é o caso aqui, isso aqui é numa foto da Bahia, onde lá eles fazem o cultivo do mandacaru em várias áreas, para que num período seco, seca extrema, seja cortado e fornecido para os animais. Gelberg, aqui na região da Paraíba, os agricultores não têm muito o costume de plantar o xique-xique, o mandacaru, né? Eu visitei Alcantil o ano passado e a agricultora relatou lá que disse assim, nos anos anteriores aqui era cheio, mas aí veio a seca e a gente cortou tudo. Aí eu disse, se vocês não plantaram, não? Ela disse, não. E se planta? Quer dizer, olha aí a falta de informação, né? Justamente. Isso mesmo, Rodolfo. A gente vê que é uma das estratégias, né, para socorrer as criações, né, é utilizar o mandacaru, o xique-xique, mas principalmente o mandacaru. Só para você ter uma ideia, o pessoal corta, muitas vezes derruba o pé mesmo, então uma planta de mandacaru adulta que tinha aí 15, 20 anos, estava bem frondosa, bem adulta, o pessoal vai lá, mete a foice ou o machado no tronco e derruba. Assim, em meia hora você mata uma planta adulta. Quando o ideal seria pelo menos tirar os galhos e plantar alguns para ir conservando esse mandacaru, essa forragem. Eu digo sempre que é uma forragem do futuro, né? Você planta hoje, daqui a 5, 10 anos, você está colhendo. E muita gente diz, mas vai passar muito tempo se eu plantar hoje para colher. Mas se ele não plantar hoje, também daqui a 10 anos ele não tem nada, né? Então é melhor plantar alguma coisa hoje e esperar
e ir utilizando os outros pés já adultos, do que não plantar nada daqui a 10 anos, nem ter o pé adulto que ele vinha tirando, nem ter um novo que ele plantou. Então, o que a gente sempre diz é que se o agricultor corta, por exemplo, 10 galhos de um mandacaru desse, se ele pegar um de cada pé, cavar um pouquinho ali e deixar em pé, ele já plantou um pé de mandacaru. Não precisa fazer um cultivo, não. Se deixar próximo, ali de onde ele tirou, pelo menos um galho daquele no chão, já está plantado. Daqui a 10 anos ele vai tirar de 2 já, né? Então é uma estratégia. Mas tem a palma de espinho. E que muitos agricultores hoje pode ser cortada, essa palma pode ser cortada, se chama assar, né? Ou seja, fazer uma coivara para queimar os espinhos, triturar e fornecer para os animais. É uma palma que tem uma boa aceitação ou aceitabilidade pelos animais. Pouca gente ainda vem usando, mas ela tem um potencial. Hoje existe uma máquina forrageira que ela foi desenvolvida aqui em Campina Grande, que ela tritura a palma do jeito que está aqui com espinho, o mandacaru com espinho, do jeito que vai, o facheiro, o xique-xique, ela tritura e fica aquele material bem pastoso, né? Por um lado é bom, porque faz esse serviço, evita a queima, mas por outro também é um perigo de também, se as pessoas passarem a usar indiscriminadamente essas plantas, sem repor o estoque. Então, corre esse risco, né? A máquina tem esses dois lados, né? Adiantando aqui, o xique-xique, como eu já disse, é importante para uma situação de seca extrema, de não ter mais forragem, recorrer ao xique-xique. E a outra forma de fazer conservação é por meio de material seco ou, se não, desidratado, né? Quando a gente fala seco ou desidratado, eu gosto de dividir em duas situações. Aquele seco naturalmente, que a gente chama feno em pé, e o desidratado, que é aquele que você corta e coloca no sol para ele perder água e você depois guardar. Então, o feno, por exemplo, isso aqui quando se pega um pasto, e na época chuvosa está com bastante pasto ali, e os animais não entram, ou seja, faz uma vedação de pasto, o agricultor tem essa opção de fazer, né? Prender ali para os animais não entrarem, e naturalmente aquelas plantas, e gramíneas principalmente, elas vão secar, vão crescer, vão soltar flores, sementes e vão secar. Mas os animais não entram, só vai entrar num período seco mesmo. Então, para pelo menos esses animais terem uma fonte de fibra. Nesse caso aqui, por exemplo, uma cabra dessa, que é leiteira, ela está aqui se alimentando só com fonte de fibra. E quando chegar lá no aprisco, com certeza esse agricultor tem palma e tem outros alimentos para fornecer. Então, aqui é uma forma de apenas dos animais consumirem essa planta que foi secada naturalmente, ficou no sol aí, nasceu, cresceu e secou no próprio pasto, e que muita gente chama, e que a gente chama feno em pé, né? É claro que a composição de um material desse, se for uma gramínea, por exemplo, se um capim búfalo, por exemplo, no período de chuva, bem verde, ele tem em média aí 5,5%, 6%, até 6,5% de proteína. Se deixar ele secar naturalmente, como está aqui, ou fazer o feno em pé, ele cai um valor para, no máximo, 3%. Então, tem uma queda grande aí de nutrientes, né? Mas, assim mesmo, serve de fonte de fibra para os animais. Então, se fosse aqui uma cabra, uma vaca, uma ovelha, estaria comendo, quando chegasse no aprisco, e ia comer outro alimento para complementar a questão, os nutrientes que estão faltando, né? Então, ela que entra como uma fonte de fibra. Mas que é importante, é muito importante, porque é melhor ter isso aqui do que não ter nada na propriedade e o agricultor ficar desesperado tendo que comprar alimento de fora. A opção desidratada, vou dar outro exemplo aqui, mesmo com o capim búfalo. Isso aqui é na Fazenda Experimental do Instituto Nacional do Semiárido, aqui em Campina Grande.
tem o capim-bufo, né, dessa variedade aí, molopo. A gente deixa crescer, não entram animais aí. Chega, quando ela cresce, aí já começa a soltar a inflorescência, né, a sua panícula. Ele é cortado e colocado no sol para desidratar. Então, ele não vai secar no campo. Ou seja, não vai secar no pé mesmo, não vai virar feno em pé. Vai virar um feno que a gente cortou e desidratou. E tem outros capins, não precisa ser só o bufo. Isso aqui, por exemplo, foi no Cariri, um capim belota. Esse agricultor cortou esse capim, colocou no sol, desidratou e guardou. Então, está aqui um exemplo. Lá no INSA, aquele capim que estava, o capim bufo que estava, foi cortado verde, espalhado ao sol para desidratar. Uma vez ele seco, é guardado para a gente utilizar no período de escassez de alimentos. Então, vai ter forragem. E qual a diferença desse aqui, desse alimento aqui, quando secar, para aquele que foi seco no campo? Esse aqui, quando secar, desidratar, né, ele vai manter aí 5 a 6% também de proteína, enquanto o outro, que foi seco no campo, naturalmente mesmo, baixou de 6 para 3. Então, e não só proteína, né, mas também os outros componentes fazem parte da nutrição dos animais. Que também pode ser uma planta, não precisa ser só capim, né? Pode ser uma planta também leguminosa. O guandu ele serve para isso, a própria glericídia serve, qualquer planta que pode ser cortada verde e colocada para desidratar. A maniçoba mesmo é um excelente, produz um excelente feno. E a maniçoba é tida como uma planta tóxica, né? Mas que é uma excelente forragem. Lá na frente a gente vai comentar um pouco sobre ela. Então a gente tem feito, junto com o INSA, com a equipe de pesquisadores, vocês lá do INSA, a gente tem feito algumas demonstrações junto a agricultores, né? Essa aqui é na região de Aroeira, se eu não estou enganado. Nós fizemos no Fogo Buzeiro. Estou enganado, não estou enganado. Então, nós temos essa caixinha de madeira, feita bem simples, que é justamente para o agricultor ver que não precisa de uma máquina para fazer aquele fardo de feno. Se ele tiver uma caixa de madeira ou madeira velha lá na propriedade dele, ele pode fazer uma forma para colocar e compactar o capim que está desidratado. Então, compacta, amarra e guarda. Compacta, amarra e guarda. Então, ele guardado em fardos é interessante porque melhora a organização, ganha mais espaço e diminui o risco de acúmulo de ratos, por exemplo, debaixo de um paiol de feno. Outra forma é também, como eu já disse agora, se fosse glericídia, se fosse a maniçoba, se fosse o feijão guandu, é passar numa forrageira, colocar para desidratar e guardar também em sacos. Isso aqui eu acho que é uma catingueira. Eu não tô, pela foto aqui, não estou lembrado qual a planta. E outra forma de conservar, né, seria por meio da ensilagem. E a ensilagem é nada mais do que pegar uma planta, triturar, guardar sob proteção do ar, né? Ou seja, bem embalada mesmo, né? E depois utilizá-la. Essa planta aquele material vai fermentar e produzir a silagem. Então, plantas que têm sido utilizadas normalmente para a ensilagem aqui na região, o sorgo forrageiro é uma boa planta. O milho, que é o que produz uma das melhores silagens, né? É o milho, principalmente quando vai com a espiga e tem um grão que fica leitoso. Você pega, aliás, farináceo, na verdade, quando você pega e espreme, então está no ponto de fazer a silagem, ou seja, está bem maduro e o milho, na linguagem do agricultor, está ficando zaroio, né? Então ali está no ponto de ensilar. Da mesma forma o sorgo. Chegou na panícula dele, naquele produz, no cacho dele, como se diz, amassou os grãos, ele começou a soltar uma farinhazinha, a farinha, né, a goma, como se diz, então ele está no ponto de ensilar. Então, o sorgo, o milho, o capim-elefante, e pode também fazer silagens mistas, né? Misturar várias forragens para produzir uma silagem só. Eu tinha falado também da maniçoba, então veja que eu estou saindo de uma planta adaptada, bem adaptada à região, para outra nativa. Então, a maniçoba mesmo, quem tem maniçoba, tem que ter o cuidado para os animais não comerem verde, né?
mas ali ela não pode ser considerada uma inimiga total do agricultor. Ela pode ser uma excelente forragem. Então, nesse caso aqui, lá em Tenório, aqui na entrada de Tenório, aqui no estado da Paraíba, né? Essas maniçobas podem ser cortadas, trituradas, né? Corta o galho, tritura a maniva com folha, com tudo. E tem duas alternativas. Ou deixa no sol para secar e ela perder o ácido cianídrico, que é a substância que causa intoxicação nos animais, intoxica e mata, né? Se for se for fornecer verde. Ou ainda pegar essas plantas, cortar, triturar e ensilar. Então, tanto ela ensilada quanto ela fenada, ou seja, desidratada, ela perde o ácido cianídrico e não causa morte nos animais, né? Então, os agricultores devem começar a ver a maniçoba com outros olhares, né? E ver que é uma planta amiga dele. Agora, repito, ela pode intoxicar e matar os animais se fornecidas verdes. Nessa foto mesmo, que a gente tirou, pode ver que por trás aí tem umas cabras aí escondidinhas ali, e elas estavam andando só pegando as folhas maduras que caíam. Elas não, naturalmente, elas não vão e abocanham a folha verde. O risco aqui é se, por exemplo, quebrar um galho desse e a folha murchar e o animal comer, aí ele tem risco de intoxicação. E às vezes não é só uma folha, ele tem que comer bastante para se intoxicar, né? Então eu digo que a maniçoba é uma grande forragem que nós temos no nosso semiárido e que a gente precisa saber utilizar esse recurso forrageiro nativo. Está aqui outra foto, né, da maniçoba, isso aqui na beira da estrada. Pronto, é um exemplo aqui. Uma vez que a gente estava fazendo expedição de coleta de forragens nativas, tem dois rapazes, esses que estão de azul aqui, nesse trator fazendo corte de maniçoba na beira da pista aqui, que vai até Santa Luzia, né, de Campina Grande a Santa Luzia. E nós, os pesquisadores do INSS, o Carlos, o Romildo e o George, que está na outra ponta de óculos escuros, a gente vinha acompanhando, e eu tirei a foto, vinha passando e acompanhamos, vimos esses rapazes cortando maniçoba e a gente parou para conversar com eles. Eles disseram que tanto ia fazer silagem, como os animais da fazenda que eles trabalhavam já estavam adaptados a comer a maniçoba verde. Mas eu não recomendo que façam isso, eu recomendo que eles coloquem ou façam silagem ou feno. E o que é que pode entrar como numa silagem, quais as forrageiras que podem ser utilizadas? Tem várias, são várias forrageiras que podem ser utilizadas aí para um agricultor fazer sua silagem, seja ela de saco, seja ela no silo trincheira ou buraco, como muita gente conhece, seja ela no silo de superfície, seja a silagem num tanque, aliás, num tambor desse de polietileno, da forma que ele fizer, resulta em silagem, né? O segredo é retirar o ar. E podem ser utilizadas várias forragens, vários tipos de forragem. Um deles é o sorgo, como eu já falei. A moringa também pode ser utilizada na forragem. Pode ser utilizada forragem só, por exemplo, só de sorgo, uma forragem só de capim. Pode ser feita uma forragem, uma silagem só de milho. Mas também, muitas vezes, o agricultor não tem uma quantidade suficiente só de sorgo. Ele tem, às vezes, capim, tem maniçoba, tem, no outro canto, a glicídia, tem a moringa, tem outras plantas da caatinga que pode cortar e colocar dentro daquele silo. Então, ele pode fazer isso, pode fazer uma silagem mista, né? Nesse caso aqui, um dia de campo que nós fizemos em Caturité, a gente estava dando um exemplo de uma silagem mista. Só para vocês terem uma ideia, a quantidade de forragens que entrou. Então, uma delas foi o sorgo, a palma forrageira, a glicídia, o feijão guandu. Então, pronto, essas 5 forragens entraram nesse processo de ensilagem que nós fizemos lá no Cariri. Então, foi um dia de campo onde teve a participação dos agricultores, eles participaram, trituraram, compactaram e viram que dá para fazer silagem. Não precisa só ser de uma planta, e sim pode fazer várias plantas.
E a vantagem é que, quando você usa plantas diferentes, melhora e muito o teor nutricional dessa silagem, né? A valor de composição nutricional. Aqui também, em Barra Santa Rosa, a gente fez outro dia de campo e tinha uma variedade de plantas que foram utilizadas, né? Capim de planta de açude, o mandacaru, uns galhos de maniçoba, galhos mais verde e mais finos, né? Deu também para o amaniva da maniçoba, deu também para entrar. Palhada de milho, alguns galhos de leucena. Então, isso aí foi tudo, entrou na trituração e se transformou em silagem. Todo esse material aqui, ó, aquele material que mostrei, é esse material aqui que está triturado e a gente fez silagem com os agricultores, demonstrando e fazendo silagem no saco. E com 40 dias a gente teve uma conversa com eles e todos eles ficaram muito entusiasmados e hoje já utilizam essa técnica de ensilagem para alimentar para fazer forragem e alimentar seus animais. Essa aqui é uma silagem de sorgo, né? Ou capim sorgo, como muita gente chama. Essa silagem aí, para vocês terem uma ideia, também em Caturité, uma propriedade do seu Antônio Trovão, que eu acho que muita gente conhece, né? Eu tive a oportunidade de conhecer e, conversando com ele, estava me mostrando que esse silo tinha sido feito há mais de 4 anos atrás. Então, ele é uma dos agricultores que eu vejo que usa uma estratégia extremamente importante. Ele, todos os anos, faz muita silagem, vários silos, e o trabalho dele durante todo o ano é praticamente fazer silo para alimentar o rebanho leiteiro, de gado leiteiro que ele tem. Então, é uma pessoa que entra seca e sai seca e ele não tem problema de escassez de forragem na sua propriedade. Então, voltando aqui, esse silo mesmo que o do seu Antônio era um silo tipo trincheira, ou silo no buraco, como muita gente fala, né, popularmente. Mas tem outra forma de silo, que seria esse aqui, o silo tipo cincho. Então, tem uma forma que é feita, tem algumas organizações sociais que tem essa forma. Então, o material vai sendo colocado ali, compactado, e essa forma vai formando essa torre aqui, que parece mais um cuscuz. Isso aqui é uma silagem. Quando chega lá na frente, quando tem fermentado, retira e os animais consomem tranquilamente. Então, aqui um rebanho comendo silagem. Então, o bovino, caprino, ovino, tem uma preferência muito grande por silagem. Sendo uma silagem de boa qualidade, não tem rejeição nenhuma. Então, a aceitabilidade da silagem é sempre muito boa. E a silagem tem a vantagem de manter também a composição e os níveis nutricionais dos alimentos ou das forragens que foram utilizadas. Para que a gente venha falar de alimentos, de alimentação, de questão de segurança alimentar de rebanhos no semiárido, e especialmente aqui na Paraíba, né? Por exemplo, na região do Curimataú, do Cariri, do Agreste, do Siridó, é importante que também não só dependa do agricultor, mas também que sejam desenvolvidas outras estratégias, né? Então, existe uma necessidade muito grande de uma política pública por parte dos poderes, né? Seja ele poder municipal, prefeituras municipais, por exemplo, ou governo do estado, uma política pública para produção e estoque de forragem no estado da Paraíba, ou nos municípios da Paraíba. Também assistência técnica, a necessidade de crédito rural, difusão de tecnologias. Então, tudo isso implica em sensibilizar os agricultores a trabalharem mais com a parte de conservação de forragens e, consequentemente, reduzirem as perdas durante o período seco. Então, imagine que tem municípios que dependem da produção agrícola e produção de leite, por exemplo, tem um bom movimento que emprega pessoas no campo, e de repente tem uma crise séria por falta de alimentos, por falta de forragem naquelas criações. Então, consequentemente, vai haver perdas tanto
de produção, como também redução de renda das pessoas que trabalham direta e indiretamente com a caprinocultura, ovinocultura ou bovinocultura de leite. Então, existem algumas ações já, né, a respeito disso. Um exemplo aí, o Procas, que eu acho que a Empaer está envolvida também, é do governo do estado. Aqui foi uma oficina que foi feita lá em São Domingos, a gente trabalhando com agricultores e nessa comunidade, e mostrando como fazer silagem, que muitos deles ainda têm muitas dúvidas, e foi um momento muito rico de troca de experiências. Então, a gente fez silagem, trabalhou com esses agricultores, fazendo a prática, e, com certeza, sensibilizou bastante gente naquela região. Sobre o Procas, Gelberg, temos um trabalho, sim. Inclusive, esse que eu te falei lá em Alcantil foi um trabalho de fiscalização que a gente fez no ano passado, e teve uma parceria muito boa. E você, seu nome, o nome do Insta também foi citado, com relação àquela planta que absorve o sal da água, né? Sim. E foi muito interessante sobre isso. Isso. A EvaSal, né? Por meio do Procas, nós fizemos boas parcerias com o IDS, com o Coptera, acho que foi o IDS quem estava mais à frente. E o próprio Procas mesmo. Foi um momento muito rico de troca de experiência. Um exemplo está aqui também, outro dia de campo que nós fizemos, que a gente trabalhou muito bem essa questão da produção e do estoque de forragens, né, para agricultores da região do Cariri. Então, sempre a gente teve esse bom relacionamento aí com o Procas, e é um programa extremamente importante para o desenvolvimento da agrícola da região. E também é, como eu digo, são questões de, como eu falei ali atrás, questão de políticas públicas, maior assistência, maior difusão tecnológica. Então, por exemplo, como eu tinha mostrado uma foto lá atrás, em que tinha um dos nossos pesquisadores bolsistas fazendo a compactação do feno, está aqui o resultado desses agricultores e agricultoras participando, e a gente mostrando como se faz o feno, que não é nada demais. Muita gente tem a ideia de que quando vê um fardo desse, é caro, tem que ter um maquinário. Muitas vezes o agricultor mesmo, familiar, com sua forma, ele faz isso aí tranquilamente, né? Só baixa uma forma de madeira e barbante, o material para ensilar, aliás, para fenar, né? Então, isso aqui é uma forma da gente fazer difusão tecnológica. Novamente, também, sobre fenação, um outro processo de difusão tecnológica, também era com o pessoal do Procas. Acho que você conhece o Miguel, que está sentado aí nesse fardo de feno, e o pesquisador Carlos, que é lá do INSA. O Carlos, quem trabalha com feno. E, Rodolfo, aí eu digo o seguinte, que como as considerações finais, né, o tema é muito amplo, considerações finais que eu poderia deixar como mensagem seria que a necessidade de maiores investimentos em ATER, né, ou seja, assistência técnica, e principalmente voltado para a conservação e estoque de forragens, ações de difusão, informação para agricultores e técnicos sobre conservação de forragens. Então, imagino que muita gente ainda não conhece nem silagem, nem feno, né? Isso aí eu digo porque eu já presenciei, e a gente anda bastante em comunidade, tem muita gente que não vê, alguns ouviram falar, e quando a gente mostra, eles ficam muito impressionados, né? Principalmente com o cheiro da silagem. Coisa interessante que também tem pessoas que sensibilizem os agricultores, né? E também os próprios técnicos a saberem usar os recursos vegetais adaptados, tanto adaptados como os nativos da caatinga, para estes virem como forragens, né? Forragem de boa qualidade. E outra é a necessidade urgente, e sempre é urgente, de programas, né? De maior conservação de forragens para garantir a segurança alimentar dos animais, né? Nos períodos de estiagem, né? Está aí um período que a gente já vem desde julho do ano passado até hoje com praticamente nenhuma chuva. E esses dias mesmo, a temperatura muito elevada, o que tem de água nos açudes ou barreiros que estão com água baixa está evaporando cada vez mais, e a questão alimentar está cada vez mais escassa. Então, se o agricultor não tiver aquele estoque, a situação fica complicada. Então, ele vai depender de insumos externos. Quando eu falo insumos, comprar palma, comprar uma carrada de capim,
comprar um farelo, tudo de fora para poder alimentar seus animais. E isso encarece bastante a produção. Então, meu amigo Rodolfo, essa era o que eu tinha a falar com você, com os seus espectadores aqui, os youtubers, né, do seu canal, e trazer essa pequena colaboração aí sobre produção e estoque de forragens. E desde já agradeço o convite. Tá certo. Muito bem, seu Geoverg. É uma honra para mim ter você como convidado. Eu gostaria que você, assim, a gente se apresentou muito pouco. Você não é só isso que a gente disse, você é muito mais, né? Você tem um conhecimento incrível, né? Se apresente um pouco para as pessoas e diga o que é que você faz aí no INSA, que logo mais a gente vai colocar um videozinho do INSA explicando às pessoas que não sabem, porque tem muita gente que não conhece o Instituto do Semiárido, viu? A gente vai explicar aí. Fale um pouco sobre você e diga onde você pode nos ajudar esses agricultores aí que estão precisando. Bem, eu trabalho no Instituto Nacional do Semiárido, sou pesquisador, sou coordenador do núcleo de produção animal daquele instituto, e a gente trabalha com dois projetos, né, com duas vertentes. Uma de produção e estoque de forragens, que aborda tanto a produção de forragem nativa, composição de forragem nativa, trabalha com análise de alimentos, principalmente as forragens nativas, né? A gente daqui a pouco está mostrando aí um resultado muito interessante de várias forragens nativas que a gente vem coletando ao longo do tempo para formar um catálogo, né? A pessoa olhar e saber o que é que vai usar, né? Para que serve aquela forragem também e a composição dela. E tem outra linha que nós trabalhamos que é com conservação de recursos genéticos animais, né? Temos alguns projetos com o gado curraleiro pé duro, que é uma raça nativa brasileira, né, bovina brasileira, com caprinos landi, que é um tipo de caprino que tem na região do Cariri, que está em processo também de extinção, com galinhas de capoeira e com o cavalo nordestino. Então, a gente vem desenvolvendo alguns trabalhos junto com os pesquisadores do núcleo, nessas duas linhas, né? Um de forragens e outra linha com recursos genéticos animais, com conservação de recursos genéticos. Ou, traduzindo de forma mais simples, trabalhando com raças nativas. E a gente vê um potencial muito grande. Isso é muito bom para a questão da valorização, né? Imagina aí quantas pessoas que no passado contavam a história dos avós ou dos bisavós que criavam esses animais e hoje essa tradição foi abandonada ou foi deixada para trás em discurso, né, de não, esse aí não é economicamente viável. E hoje a gente não vê dessa forma, né, Geoverg? Vê que o animal, aquele animal que é resistente, que consegue sobreviver a essas situações de seca, como você mesmo falou, é aquele animal do passado, né? Então, eu acho que tem que preservar, né, para continuar. Exato, Rodolfo. Tem importância, evidentemente, que tem as raças comerciais, né? E quem tem as raças comerciais deve zelar muito, principalmente pela saúde e alimentação desses animais, não é que sejam ruins, né, de maneira alguma. Então, é o que a gente vê. Mas tem as raças nativas que estão aí, foram formadas ao longo desses 500 anos depois do descobrimento do Brasil, e estão aqui no país, na região ainda resistindo a todos os... Imagine aí o tanto de período de seca que esses animais já foram submetidos. Então, são descendentes desses animais ao longo desse tempo todo, que estão aqui, tem sua genética, tem sua potencialidade, tem sua qualidade de carne, de leite, tem seu comportamento, tem muitas coisas interessantes que a gente antes não percebia e que agora, cada dia, a gente vem evidenciando mais como qualidade para essas raças. E eu digo com toda certeza, tem muita gente hoje trocando aquelas raças comerciais por raças nativas, né? Evidentemente, tem raças comerciais que são muito boas e devem ser criadas, né?
Agora, se for para criar numa condição, colocar na caatinga uma raça especializada, deixar o animal com forragem de baixa qualidade, então não adianta. Então, é preferível que tenha uma raça nativa que já está adaptada àquela situação. Tem um vídeo aqui, Geoverg, que eu acho que explica bem isso aqui. Vou mostrar aqui ao pessoal. Pode colocar. O Instituto Nacional do Semiárido, INSA, é uma unidade de pesquisa integrante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, sediada em Campina Grande, na Paraíba, que atua em todo o semiárido brasileiro. Criado para promover o desenvolvimento científico e tecnológico desta região, que corresponde a 11% do território brasileiro, assim como realizar estudos e pesquisas, o INSA existe desde 2004 e suas ações são baseadas em 3 eixos: pesquisa, formação e promoção de políticas públicas. A missão é viabilizar soluções interinstitucionais para pesquisa, para a formação de recursos humanos, para a difusão de conhecimento de ciência, tecnologia e inovação na região. Criar conhecimento e, eventualmente, subsidiar políticas públicas. Agora vamos à Estação Experimental do INSA, um espaço destinado à execução de pesquisas e demonstração de tecnologias sustentáveis referentes ao semiárido. Condições climáticas, hídricas, sociais e ambientais são estudadas numa área de 675 hectares. Dentre as atividades de caráter permanente que nós temos aqui na Estação Experimental, eu ressalto o viveiro de produção de mudas, que prioriza a produção de espécies nativas, a conservação de uma espécie bovina, de uma raça bovina, que é o acurraleiro pé duro, bem como também o aproveitamento do esterco bovino para a produção do biogás com o biodigestor que também nós temos aqui. As pessoas podem vir aqui, podem ver, daí começa um processo de difusão. Ao todo, 6 linhas de pesquisa norteiam o trabalho do Instituto. São elas: recursos hídricos, biodiversidade, desertificação, gestão da informação, tecnologias sociais e sistemas de produção. Em cada núcleo, são desenvolvidos diversos projetos, como o de revitalização da palma forrageira, importante espécie para a economia do semiárido brasileiro. Com o projeto, variedades suscetíveis à praga da cochonilha do carmim estão sendo substituídas por outras de maior resistência, inserindo definitivamente a palma forrageira no meio rural como uma cultura nobre. O projeto está sendo desenvolvido inicialmente na Paraíba, onde foram implantados 26 campos de pesquisa e multiplicação nas 13 micro-regiões do estado. O INSA pretende levar o projeto para outros estados do semiárido. A palma forrageira ela sempre foi a base alimentar dos rebanhos do semiárido. Nós todos daqui perdemos a palma gigante, né, que é a nossa palma. Chegou a cochonilha do carmim, que é um inseto praga, que ele suga a seiva da palma e realmente acaba com a cultura. Que por sinal, acompanhando a perda dela, veio 3 anos de seca seguida. Aí surgiu essa outra palma. Eu senti feliz demais, né? Me senti feliz. O projeto ele tem 2 objetivos claros. Um, desenvolver a pesquisa e o INSA conhecer bem essas novas variedades de palma que estão sendo cultivadas. E o outro é produzir palma para distribuir e multiplicar. Na área de recursos hídricos, outro importante plano de ação é o projeto Reuso de Águas no Semiárido, que tem como proposta avaliar a viabilidade do reuso da água de origem doméstica na recuperação de áreas degradadas, utilizando espécies nativas da caatinga com potencial madeireiro. Já o projeto Águas visa desenvolver estudos de viabilidade técnica, econômica, ambiental e social das tecnologias de captação de água de chuva em comunidades urbanas e rurais. Antes era difícil demais. Para beber era carro-pipa, e para os animais a gente ia buscar 4 quilômetros. E agora a gente, com essas parcerias que a gente arrumou, né, melhorou muito para a gente aqui, né. O Instituto vem trabalhando em 2 áreas, né? A parte de captação de água de chuva e de reuso de água, tanto ela na área urbana como na área rural. E também a questão do reuso de água, tendo em vista que nós temos aí 1.135 municípios que produzem diariamente esgotos que são lançados a céu aberto. Então essa água poderia ser utilizada principalmente para a produção agrícola.
Assim como águas, outros projetos do INSA contam com esse diferencial. O laboratório é o campo e os cientistas, o povo. É na tradição e no conhecimento adquirido ao longo dos anos que o programa Agroecossistemas Resilientes no Semiárido ganhou destaque dentro do Instituto, na área de combate à desertificação. Por aqui, as estratégias para enfrentar a estiagem. Aos pesquisadores, a tarefa de reunir essas informações e difundi-las, promovendo o intercâmbio de conhecimento e realizando pesquisa participativa com inclusão social. O projeto é desenvolvido nos 9 estados do semiárido, com participação direta de 100 famílias de agricultores experimentadores. A origem da pesquisa surge justamente da necessidade do INSA de fazer essa união do conhecimento acadêmico convencional ou tradicional e o conhecimento dos agricultores, o conhecimento da sociedade. Hoje no semiárido os agricultores têm que estocar e diversificar a sua produção. Uma das estratégias metodológicas mais interessantes de irradiar esse trabalho é a forma das visitas de intercâmbio, né? Quando os agricultores conhecem uns aos outros, como é que é feito, como é que é armazenado, como é que se estoca, quais são as dificuldades que ele encontrou, mas também quais foram as possíveis saídas que também ele enfrentou para melhorar essa convivência com o semiárido. Antes tinha muita dificuldade, porque fazia tudo por conta própria. A gente teve a oportunidade de participar do sindicato e com o apoio da SPTA. Aí mudou bastante. A gente vai adquirindo mais conhecimento através das pessoas que faz melhor do que a gente vai copiando aquela estratégia que eles vêm fazendo e vem melhorando. Do campo para a rede, com o SICSAB, Sistema de Gestão da Informação e do Conhecimento do Semiárido Brasileiro, dados, informações econômicas, sociais, ambientais e de infraestrutura da região ficam disponíveis em plataforma web para consulta ou mesmo troca de experiências. Mais uma iniciativa do Instituto Nacional do Semiárido. Em parceria com outras instituições, as pesquisas do INSA também são realizadas em laboratórios. O FPE e NBiocat, Núcleo de Bioprospecção e Conservação da Caatinga. Obtenção de produtos com potencial cosmético e farmacológico. O EPB, Genética no Sertão. Embrapa Agroindústria Tropical, compostos bioativos em frutos de cactáceas. O FPB, Centro de Ciências Agrárias, em Areia, Paraíba. Potencial genético de plantas nativas em Inselbergs. É por tudo isso que o Instituto Nacional do Semiárido caminha para se tornar referência em pesquisas e práticas, no Brasil e fora dele. Trabalhando as potencialidades socioeconômicas e ambientais da região, o INSA dá um passo à frente, contribuindo para garantir a convivência sustentável com a região e mostrando que ciência também se faz fora de laboratórios. Que bacana, Geoverg. Quanta coisa tem o INSA, viu? Rapaz, olha só. É muita pesquisa, é muita coisa. Tem até um sistema informatizado dando informações aí, para quem tem interesse, está buscando. E essas parcerias, hein? Já estão funcionando, estão em pleno vapor? Estão funcionando, Rodolfo. E assim, esse vídeo foi feito já na gestão anterior. Hoje tem muita coisa mais nova ainda a ser apresentada, né? Eu creio que já estão até produzindo um novo vídeo, para atualizar esse vídeo institucional. Então, hoje o INSA tem além daquelas pesquisas, tem outras pesquisas com a nova gestão, né? Com a doutora Mônica Tejo Cavalcante, e que vem trabalhando com inovação tecnológica, implantando o núcleo de inovação tecnológica no INSA, vem trabalhando com outras áreas, a exemplo de agroindústria, mantendo outros projetos de, por exemplo, água atmosférica, energia solar, energia no INSA, e tem uma série de projetos novos que estão sendo implementados a partir do Instituto Nacional do Semiárido. Então, em breve, creio que sai um novo vídeo atualizando ainda mais coisas que o INSA está fazendo, né? E cada vez mais trazer essas informações. Muito bem. Eu encontrei uma reportagem aqui, muito boa, que trata justamente da questão um tal de roçado de espinho.
No quadro Paraíba Rural de hoje, nós vamos mostrar que existem alternativas de plantio para alimentar os animais. Nosso destino de hoje será o distrito de Catolé de Boa Vista, que faz parte aqui da zona rural de Campina Grande. Vamos nessa! A palma de espinhos é um dos símbolos mais marcantes de regiões secas. Por ser resistente à falta de água, as plantações sobrevivem a anos e anos de estiagem severa. É uma planta comum para todo homem do campo. No sítio de Seu Valdir, por exemplo, esse tipo de palma só servia mesmo para cercar a propriedade. Sem chuva não adianta plantar feijão nem milho. Daí ele aceitou fazer o experimento proposto pelo Instituto Nacional do Semiárido, o INSA, com palmas de espinhos e macambira. É uma perda muito grande, muitos anos já sem chuva, e eu não tinha infraestrutura para suportar esse período. E agora, graças a Deus, estou com essa palma já, tenho dela aí há 3 anos, e já tenho esse experimento, tenho o agave que eu estou utilizando, e também da forma que está sendo trabalhado aqui, tirando esse mato que fica no meio, que é onde é que eu vou misturando e segurando meus animais. Agora, o agricultor poupa o dinheiro da ração e tira do próprio plantio o alimento que o rebanho precisa. Segundo o engenheiro agrônomo do INSA, além da pastagem para os animais, o roçado de espinhos é uma arma poderosa para recuperar o solo e produzir água. É possível, mesmo em áreas degradadas, áreas que têm sido utilizadas há décadas com a agricultura, sem haver rotação de cultura, sem haver reposição de nutrientes, áreas que estão, como a gente diz, em processo de desertificação, é possível produzir alguma coisa. Também é uma fonte prodigiosa de água, ou seja, a água que cai, ela parte vai se perder por evaporação, parte vai, digamos, infiltrar no solo, né? Parte vai ser levada pelo vento, mas boa parte dela vai ser mantida por essas culturas nas suas folhas, nos seus caules e assim por diante. Ainda de acordo com o engenheiro, o roçado de espinhos, embora seja uma cultura nativa da região, ainda é pouco explorada pelos agricultores. Ele explica que o manejo do plantio é simples e pode se tornar uma alternativa rentável para o agricultor. Nesse sistema aqui, né, que a gente chama de fileira dupla, ele permite justamente isso. Você ter a cultura principal, que no nosso caso são os roçados de espinho, né? E as culturas, digamos, que tem mais uma função de forragem, de alimentar os animais, e a cultura de grãos, que você pode ser justamente o milho, o feijão, a fava e assim por diante. Seu Valdir, que foi a cobaia do experimento, está feliz da vida e agora motivado a continuar com o trabalho no campo, independente da seca. Hoje, graças a Deus, a minha vida está mais, como é que se diz, em termos de infraestrutura e conhecimento, está muito melhor que as pessoas não plantavam. Isso aqui é uma realidade da nossa situação de dificuldade, porque se desertifica a terra, o pessoal tira tudo e não planta de novo. E aí o que acontece? Mais para frente nós vamos ter o que mostrar. Gostou? Então, a sua ideia também pode se transformar numa reportagem. Manda sua sugestão pra gente, pode ser pelo telefone 2106-1930 ou através do e-mail paraibarural@cabobranco.tv.br. A gente espera, hein? Até mais! Olha aí, Geoverg, quanta coisa vocês fazem. Como é que firma essas parcerias com agricultores, Geoverg? Rodolfo, aqueles agricultores e agricultoras que estão ligados a alguma organização, ou um sindicato, eles podem procurar o INSA ou alguma outra entidade, tá? Para formar parcerias e intercâmbios. Aqueles que não estejam também podem procurar, faz um agendamento, marca uma reunião na associação, seja onde for, e termina recebendo, pelo menos, uma visita, ou ele fazendo uma visita ao INSA, né? No caso aí do Seu Valdir, era o professor Daniel, que foi pesquisador lá do Instituto e também é professor do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Paraíba, em Areia, e eles desenvolveram esse experimento, né? O Seu Valdir, o agricultor, ele é um agricultor experimentador, então é uma pessoa sensível a tecnologias, a testar, e realmente é aquela forma de interagir. A pesquisa que está lá no pensamento do pesquisador, na discussão da mesa, até chegar no campo. E o agricultor é aquela pessoa, como o Seu Valdir, que recebe aquela pesquisa, que aceita e que
e que implanta e mostra os resultados aí, como foi nesse caso, né? Então, ele é um agricultor experimentador, parceiro do INSA, realmente. E qualquer outro agricultor pode ser também, tranquilamente, fazer parcerias, entrar em contato, pode ser por meio de você também, como Impaer, né? Então, a gente tem um órgão que é do semiárido, né? Na verdade, é nosso. Parceiro com o Impaer, como você mesmo, pessoalmente, aí a gente tem... É verdade. Eu acredito que depois desse vídeo a demanda aí vai aumentar muito, viu? E ela vai correr o Brasil. Hoje, Alvergue, eu fiquei curioso com aquela questão de utilizar águas cinzas, né, para irrigação. Eu gostaria de convidá-lo para a gente tratar de outros temas mais na frente, né, que você domina, principalmente dessa questão desses animais, né, como é que se diz? Esses animais rústicos, né, que o INSA está trazendo de volta, que o INSA está vendo essa necessidade, né? Eu acredito que tem muita gente mesmo que gostaria de conhecer o INSA, gostaria de conhecer essas tecnologias. Você está convidado para voltar aqui mais vezes, tá certo? Eu vou te aperrear com ligações, com WhatsApp, com tudo, porque é muito gostoso, é muito prazeroso ouvir você e com esse conhecimento que, assim, vocês não se impõem perante o agricultor, vocês trabalham junto, e isso é muito bom, é isso, trazer eles para dentro do INSA, né, e aprender com eles, isso é o que a gente está precisando aqui no nosso Brasil, no nosso semiárido. Eu só tenho a agradecer, meu amigo. Você quer fazer algumas considerações? Só agradecer, né, a você, como sempre, cara muito gentil, muito amigo que nós somos, e sempre nos convida para trocar essas experiências, né, e parabenizá-lo pela ação. Infelizmente, a gente está nesse momento de pandemia, mas já participamos também juntos, pessoalmente, né, e pelo trabalho que você faz, em nome da Ipaer, né, isso, e eu agradeço de coração. Primeiro a você e segundo a Ipaer pelo convite, né, e nós aqui no Instituto Nacional estamos à disposição, à sua disposição, ao da Ipaer também, dos colegas da Ipaer, também dos agricultores, né, então a gente está aqui no trabalho e a gente vai trocando informações, trocando experiências, fazendo esses intercâmbios para justamente construir um conhecimento que é tão necessário. Tá? Então, a gente fica só agradecido e desejar a todos boas. Eu que agradeço, Gilberto, eu que agradeço. Foi uma honra, um prazer para mim. Gente, obrigado aí por ter assistido. Um abraço para todo mundo. Tchau. Tchau.